1 Pedro 2, verso 9 e 10. Vai aparecer lá, ó. Dá para ler? Dá, né? Consegue ler aí atrás? Vamos lá, juntos? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém? Os irmãos podem se assentar. Esse texto aí, se você observá-lo com toda calma, você vai perceber que o texto fala de um status, o texto fala de um propósito e o texto fala de uma graça. O status de quem somos para Deus. Aos olhos de Deus, diante de Deus, quem nós somos? O texto fala disso. O texto também fala do propósito, a razão de Deus nos tornar o seu povo, o que aponta para a função efetiva da igreja no mundo, que é o tema que nós estamos trabalhando esse mês aqui, uma igreja para proclamação de quem Deus é de fato, não é? E o texto fala de uma graça, a graça de termos sido alvos da misericórdia de Deus. Não éramos povo, agora somos povo. Não tínhamos alcançado misericórdia, agora alcançamos misericórdia. Então, nós somos chamados a proclamar. É sobre isso que nós queremos falar, estamos falando já durante este mês de março. E por quais formas nós podemos proclamar? De que maneiras nós podemos de fato proclamar ao mundo a boa nova do Evangelho que nós conhecemos e temos? Eu quero responder a isso usando esse texto, deixando 3 conselhos. Eu queria que você se atentasse a isso e pensasse como é que você pode colocar esses 3 conselhos em prática na sua vida já durante essa semana. O primeiro conselho é: alinhe-se com Deus. Sabe o que é alinhar? Alinha. Eu não sei o que está acontecendo, mas quando eu fico lendo coisas, especialmente comentários de crentes, eu não sei que Deus que está servindo. A visão que se tem de Deus e de igreja não vem de Deus, não vem da igreja. Nós precisamos nos alinhar com Deus, né? Nós estamos falando de uma coisa que Deus nunca disse. E nós estamos tentando montar um estilo de vida religiosa que Deus nunca ensinou. Então nós precisamos nos alinhar com Deus. Versículo 9, a primeira parte, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aos olhos de Deus, nós somos tudo isso. Não é que nós temos que ser. O texto está dizendo que vós sois. Não é uma escolha minha, sua. Não é que eu tenho que ser isto. Eu sou. Você é. A questão é que a gente precisa alinhar isso com Deus, entende? Deus está dizendo que você é. E você não está querendo ser. Mas Deus está dizendo: você é raça eleita. O que Pedro está escrevendo aqui está fortemente influenciado por declarações e promessas do Antigo Testamento. São textos lá do Antigo Testamento que são muito claros, que dizem que Deus separou um povo dentre outros povos. E Deus trabalha sempre assim com o povo. Ainda que Deus toque na vida de indivíduos,
A proposta de Deus é um povo. Por exemplo, Isaías 43, versos 18 a 21, diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Talvez você e eu não vejamos assim, mas o fato é que para Deus nós fazemos parte de um povo que Ele formou para si. Eu nunca fui bom de futebol, não me chame para jogar. Mas quando eu entrei no seminário em 1990, fazia parte do esquema do seminário que tinha que ter educação física, você tinha que participar de vários esportes. E aí reunia aqueles seminaristas todos. E aí então, geralmente o professor de ginástica, ele elegia de um lado e de outro 2 rapazes, sabidamente bons jogadores. E dizia para eles assim, escolhe o time. E aí escolhia, fulano, 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 fulano. Aí lá no final, no apagar das luzes, dizia assim, Lazarino. Mas eu ficava feliz, sabia? Porque eu fui chamado para fazer parte de um time, né? Ainda que eu não jogasse bem, ainda que eu não era o primeiro chamado, o primeiro nome que se lembrava, mas lá no final me chamava. Eu falei, puxa vida, faço parte do time. Vai começar a me aquecer, sabe? Como se eu fosse um Pelé, né? Um Ronaldo, alguma coisa assim. Tem coisa mais moderna por aí, né? Mas como eu não acompanho muito, então fica no Pelé e no Ronaldo mesmo, né? Mas entenda, nós fazemos parte do time de Deus. Deus disse, vem cá, vem jogar, né? Ainda que talvez você não se sinta o melhor jogador, talvez você não se sinta aquela pessoa assim que foi o primeiro a ser chamado, mas Deus chamou. Nós fazemos parte disso, do time de Deus. Deus olha para você como um jogador dele, está jogando no time dele. Pedro também diz que nós somos sacerdócio real. Significa que cada cristão tem o direito de acesso, de aproximação a Deus. Não precisa de intermediários. Todos nós podemos chegar até Deus. E por certo, Pedro está influenciado pelo texto de Êxodo 19, versículos 5 e 6, quando diz assim: agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, vós me serei reino de sacerdotes e nação santa. E daí vem os outros termos que vão aparecer no texto também: nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Pedro está dizendo, vós sois, nós somos. Não é que nós temos que ser, nós somos. Somos povo de Deus, escolhidos para o time de Deus, sacerdotes que têm acesso à presença de Deus, uma nação separada
para a promoção da glória de Deus. E nós somos propriedade exclusiva de Deus. Somos dele. E aí está o nosso valor. Quando você vai em algum museu por aí, você vai encontrar objetos muito comuns. Por exemplo, se você vai lá em Santos, falando de futebol, né? Você vai em Santos, tem um museu lá, do time. E você vai ver lá uma bola, por exemplo. Que valor tem aquela bola? Nenhum. A não ser que aquela bola foi a bola que o Pelé fez o último gol. Ah, então ela tem valor. Mas você pode ir na loja e comprar uma bola igual. Uma bola da mesma marca. Mas não vai ter o mesmo valor. A do Pelé custa muito dinheiro. Agora a bola que você comprar na loja vai querer vender. Ó, ninguém dá valor nenhum. Quanto custa uma bola? Alguém já comprou uma bola aqui? 50, 100 reais, sei lá, 200 reais. Mas aquela bola lá está guardada, está blindada, porque aquela bola pode ser roubada, porque ela tem valor. E por que ela tem valor? Porque foi a bola que o Pelé chutou. Então o meu valor e o seu valor não está em nada que nós temos, mas o meu valor e o seu valor está no fato de que nós somos filhos de Deus. Fomos tocados por Ele. Somos propriedade dEle. E aí está o nosso valor. Nós somos pessoas comuns. Como dizia meu pai, nós somos um ordinário qualquer, né? Que nem diz aquela música popular, né? Você não vale nada, mas eu gosto de você, né? Nós somos isso, não valemos nada, mas Deus gosta da gente. Deus nos chamou para o seu time, porque o nosso valor está no fato de que Deus nos tocou. Nós somos propriedade dEle, e aí está o nosso valor. Por que eu estou dizendo que a gente precisa se alinhar com Deus? Porque nós não entendemos nada disso. Nada. Tem gente que acha que o valor dela está no fato do tempo que ela tem no hall de membro da igreja. Tem gente que pensa que o valor dela é porque ela foi batizada nas águas no ano de 1900 e alguma coisa, né? Tem gente que acha que o seu valor está no fato de que ela ocupa uma função dentro da igreja importante. É diácono da igreja. O que é isso? Não sabe também, mas ele acha que isso dá importância a ele, né? Nós precisamos nos alinhar com Deus. Porque quando nós olhamos para a salvação, olhamos para a vida religiosa, nós estamos olhando de uma forma que não é da mesma forma que Deus vê. Porque a gente se olha como indivíduos, como pessoas independentes. Essa é a nossa relação com Deus, é muito particular. Mas Deus quer que a gente se veja como comunidade. É uma coisa diferente. Existe um movimento muito popular, tem livros já falando sobre isso, os chamados desigrejados. E é um problema isso. Porque é gente que se acha boa demais para estar dentro de uma igreja. E critica a igreja, e critica pastores, e critica estruturas, critica instituição. E você diz, o que você põe no lugar? Também não sabe. Mas é gente que não tem nada a ver com o que Deus está dizendo. Não entendeu nada. Não sei que Deus é esse, que Bíblia é essa que lê. Porque biblicamente é muito claro. Deus quer proclamar as suas boas novas através de uma comunidade, de um povo. Observe o contexto no versículo 5, 1 Pedro 2,5. Diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem,
sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pedro está dizendo que o cristão é assemelhado a uma pedra vivente, uma pedra viva, coisa de desenho animado, sabe? Uma pedra que mexe, que está viva, né? Não é uma pedra morta, uma pedra estática, literal, mas uma pedra viva. E a igreja é comparada a um edifício vivo, cheio de pedras vivas, que se mexe, que se movimenta, que tem vida. Então, o indivíduo chamado cristão, ele vai encontrar o seu real valor quando está nesse edifício vivo, que é o edifício da igreja. Por isso que a religião solitária é estranha às Escrituras. Isso não existe nas Escrituras. Querer viver a vida cristã de forma solitária, dizer assim, eu busco a Deus em casa, e é a mesma coisa, não muda nada. É querer ser melhor do que Moisés, melhor que Josué, melhor que Davi, melhor que os profetas, melhor que o apóstolo Paulo, melhor até que Jesus, né? Que Jesus vivia cercado de gente, queria constituir uma comunidade. Cranfield, que é um autor, um comentarista, ele diz que o cristão independente, que se diz cristão, mas se crê muito superior para pertencer à igreja visível, estabelecida sobre a terra, em qualquer de suas formas, é uma contradição de termos. O cristão foi chamado para viver em comunidade. A salvação, ela é individual. Ninguém dá carona para ninguém. Mas a fé, ou a salvação, enquanto nós vivemos nessa terra, não pode ser vivida nas sombras do individualismo. Não pode. Eu tenho uma relação particular com Deus, mas eu preciso viver em comunidade. Eu preciso da comunidade. É através da comunidade que Deus vai agir. Há uma antiga história que fala do rei de Esparta. Conhece Esparta? Já leu sobre Esparta? Esparta era uma cidade-estado da antiga Grécia. E diz que o rei de Esparta recebeu um outro rei, um monarca. E o monarca chegou lá em Esparta, eles estavam conversando, estavam comendo juntos, bebendo vinho. E o rei de Esparta começou a dizer assim para o monarca visitante: o que nos mantém de pé em Esparta, o que nos mantém seguros em Esparta, são as nossas muralhas. Cada pedra dessa muralha é importante para nós. É ela que defende, que nos defende dos inimigos. E o monarca visitante começou a olhar em volta e dizer assim: não estou vendo muralha nenhuma. E aí disse para o rei de Esparta: que muralha é essa que tanto te gabas? Não estou vendo nada. Onde é que está essa muralha? E o rei de Esparta apontou para sua guarda, composta de bravos soldados, e disse assim: cada um desses homens é uma pedra da minha muralha. Quando eles se juntam, ninguém entra aqui, ninguém vence Esparta. Quando eu leio o livro de Jó, sabe o livro de Jó? Que o diabo começa a conversar com Deus sobre Jó. Eu fico imaginando se hoje, se agora, nesse momento, se essas conversas de Deus e o diabo lá no céu, e o diabo dizendo assim para Deus: cadê tua muralha? Onde é que está a defesa da sua igreja, do seu reino na terra? Talvez Deus vá apontar para mim e para você e dizer assim: ó, aquelas pessoas são cada uma delas pedras da minha muralha. E quando elas se juntam, ninguém vence de jeito nenhum. As portas do inferno não prevalecem contra ela. Entende isso? Amém? Nós somos pedras vivas, precisamos entender isto.
Deus quer que nós sejamos pedras da sua muralha. Não dá para ser isso lá em casa, tem que ser em comunidade. Nós precisamos nos ajuntar, nos unir, porque senão nós não vamos de fato prevalecer. William Barclay, ele comenta que o cristianismo individualista não é cristianismo. O cristianismo autêntico é uma comunidade que se expressa dentro da irmandade da igreja. Isso é cristianismo. O cristianismo autêntico é quando nós estamos em irmandade, juntos na igreja. Você precisa se alinhar com Deus, entende? Por isso nós não conseguimos proclamar. Porque a nossa proclamação, ela quer ser individual. Mas não pode ser individual. Ela precisa ser comunitária. Nós vamos ser uma comunidade que proclama, se estivermos de fato juntos. O segundo conselho que eu queria dar nessa noite: fale de Deus. É outra forma de proclamar. Fale de Deus. O mesmo versículo 9 diz assim: vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de fazer o quê? Proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos tudo isto para proclamar. Então nós precisamos falar. Eu gosto da forma tão aparentemente natural com que o Salmo 78 trata dessa questão de falar de Deus. O Salmo 78, versículos 3 e 4, dizem assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. O que nós ouvimos, nós vamos contar. Eu acho interessante que no Salmo 78, ele não diz que o que ouvimos e aprendemos, que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, mas a seus filhos, aos filhos dos pais. A ideia é: eu não quero ser alguém que quebra um ciclo. Os pais nos contaram, eu preciso contar aos meus filhos, que são filhos dos meus pais, e preciso continuar esse ciclo. Não posso quebrar esse ciclo. Fale de Deus. Sabe que a palavra latina, equivalente a sacerdote, no latim, é pontifex, de onde vem a nossa palavra em português, pontífice, né? Lembra que na cultura, na religião católica, o Papa é o sumo pontífice, não é? E o que é um pontífex? O que é um pontífice? Literalmente é um construtor de pontes. E essa é a ideia. O sacerdote é alguém que constrói pontes. Por isso que o Papa é considerado o sumo pontífice, que é alguém que faz ligação entre o mundo, as pessoas e Deus. Isso é o que se pensa na Igreja Católica, não é? Mas o que Pedro está dizendo é que todos nós somos sacerdotes, ou todos nós somos pontífices, e nós devemos ser construtores de pontes. Uma ponte entre o mundo que está lá fora e a igreja, ou o Deus da igreja. E nós precisamos pensar nisso. Se você de fato constrói pontes, fale de Deus. Eu sei que às vezes é necessário que se faz isso, que em algum momento a igreja vai promover isso, que o Nelson bate nessa tecla, o Nelson Dott, eu sei, né? Mas eu sempre fico muito incomodado quando eu ouço assim: vai ter um curso de evangelismo. Por que eu tenho que ensinar alguém a falar de Deus? É tão simples falar de Deus. Nós tornamos tudo em métodos, em tarefas complicadas. Então precisa de um curso para isso. Como é que eu posso abordar uma pessoa incrédula?
Não sei se precisa de curso para falar quando você ganha um carro novo, por exemplo, né? Como é que você conta a notícia para as pessoas? Quando você adolescente arruma a primeira namorada, precisa fazer curso para contar para alguém que eu arrumei a primeira namorada? Não, né? Quando você consegue comprar uma casa, precisa fazer curso? Como é que eu vou contar que eu comprei uma casa? A gente conta, porque é uma experiência alegre. E eu quero dizer para as pessoas, falar de Deus tem que ser uma experiência. Às vezes o curso vai ajudar, sei lá, vai dar algumas dicas, mas eu acho que nós precisamos ser construtores de pontes. Fale de Deus. Fale de Deus com seus filhos. Eu já tive, sei que outros pastores aqui já tiveram também, pais que vêm para a gente dizer assim: pastor, vai lá em casa falar com meu filho. Queria que o senhor falasse de Deus para o meu filho. E às vezes eu digo assim: eu vou tirar esse privilégio de você. Os meus 3 filhos, eu falei de Deus para eles, desde pequeno. Por que um pai e uma mãe da igreja quer que eu vá falar de Deus para os filhos? Fale você. A mulher que não tem um marido na igreja, pastor, vai lá falar para o meu marido de Deus. Fale você, é um privilégio. Fale você. Diga você. Que às vezes a mulher vem com o marido na igreja, ela consegue trazê-lo, né? E ela fica empurrando ele assim, né? A hora que faz um apelo, ela fala: você não quer ir, bem? Vai. Mas fala para ele de Deus. Não fica achando que ele vai entender se o pastor disser. Fale você. Fale de Deus para os seus colegas de escola. Fale de Deus com seus amigos de trabalho. Fala, sabe? Fala, só falar. Não precisa de curso para isso. Fala. Fala de Deus no seu Facebook. Ao invés de ficar colocando lá: me sentindo aborrecida hoje. Aí você começa a contar a injustiça que você sofreu. Porque a polícia militar te parou. E encrencou com alguma coisa. Aí você posta no Facebook: me sentindo muito aborrecida. Por que você não coloca no Facebook: me sentindo muito abençoada? E começa a falar do que Deus está fazendo na sua vida. Fale de Deus. Fale de Deus por meio dos seus relacionamentos. Seja um construtor de pontes. Eu já disse aqui e repito, né? Eu gosto do Saião. O Saião é meu amigo, né? Mas o Saião fala que entre os muçulmanos tem o xiita, entre os cristãos tem o xaato. E tem gente que a maneira como se relaciona com outras pessoas, se depender disto para salvar aquela pessoa vai para o inferno. Porque a pessoa não tem simpatia nenhuma, não tem sorriso, não tem interesse, não tem nada. Não brinca, não conversa, não se aproxima. Trata o incrédulo como alguém que não existe. Fale de Deus. Converse com as pessoas sobre Deus. Sem métodos. Fale. Simplesmente fale. É uma forma de proclamar a boa nova de Deus. E um terceiro conselho que eu queria deixar: honre a Deus. Versículo 10 diz: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Os que não eram povo, Deus fez povo. Pode ser que Pedro estivesse fazendo referência a Oséias 2:23, porque o livro de Oséias é muito intrigante. Oséias é um homem que tem que amar uma mulher, a mulher dele, que é prostituta, que sai para prostituir. E Deus manda
ele ir lá, pegar essa mulher de novo, trazer para dentro de casa e amar essa mulher. E essa mulher vai tendo filhas, e Deus vai colocando nomes muito simbólicos nessas filhas, dando para Oséias esses nomes. E aí lá no capítulo 2, verso 23, Deus diz assim: semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi, tu és meu povo. Ele dirá, tu és o meu Deus. Deus dizendo, olha, vai ser o meu povo. Mesmo aquele que nasceu para não ser meu povo, vai ser meu povo. Eu vou torná-lo meu povo, né? E é isso que Deus tem feito. Deus promove o cristão de uma condição de insignificância para uma condição de significância. Tem algum significado na vida. Pedro diz que ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Você proclama a Deus quando você honra a Deus com a sua vida. Esse é o sentido de obedecer pai e mãe e honrar pai e mãe. Eu obedeço meu pai e minha mãe enquanto eu moro com eles, eu vivo com eles, estou debaixo da tutela deles, mas eu posso me casar, eu posso envelhecer. Meu pai está vivo ainda, vai completar 86 anos agora em julho, mas até hoje eu tenho valores do meu pai impregnados na minha vida, e assim eu honro o meu pai. Talvez eu não obedeça mais, né? Se ele me disser alguma coisa, talvez eu não vou obedecer, mas eu vou honrá-lo, porque tem os valores que ele me passou. Deus quer que você o honre, esses valores impregnados na sua vida. Você proclama às pessoas. Você não era povo, agora é povo. Não tinha misericórdia, agora alcançou misericórdia. Alguém já disse que sua vida pode ser a única Bíblia que alguém vai ler durante essa vida. Talvez a pessoa nunca vai ter a oportunidade de ler uma Bíblia, mas vai ler a sua vida, se você testemunhar, se você tiver impregnado desses valores. Olha o que Paulo diz em Filipenses 2, 14 a 16: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filho de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. O meu comportamento diante das pessoas é muito importante. A minha vida fala. A minha vida pode ser a única Bíblia que a pessoa vai ler durante a vida dela. Muitas vezes eu não estou aonde você está. O pastor Rubem não pode ir na empresa onde você trabalha, mas você está lá. Nós não podemos entrar nos condomínios, mas você mora lá. Você convive com pessoas. E a pergunta é: como é que essas pessoas olham para você? O que elas veem em você? Se a gente fosse lá fazer uma entrevista com elas e perguntar: o que você acha do fulano, do ciclano? O que ela diria de você? Honre a Deus. Nós proclamamos quando nós honramos a Deus. O Deus que viu que eu não era do povo dele, mas me inseriu no seu povo. Sou alvo da graça, da misericórdia. Preciso honrar esses valores que o meu pai tem, que o meu pai me chamou
para viver com Ele. Queria terminar te fazendo uma pergunta. O que você sente pelo mundo? O que você sente? Compaixão é uma palavra que literalmente significa um movimento das entranhas. Já sentiu compaixão? Quando você olha para uma situação e dá um frio na barriga, é um movimento lá dentro. Esse grupo que veio aqui na frente, agora há pouco, no momento missionário, foi fazer evangelismo, adoração, missões em Cosmópolis. Mas nem em Cosmópolis e nem em Americana, mas no meio do caminho, uma pessoa morreu num acidente. E eu pude acompanhar isso no grupo de missões, no WhatsApp da igreja. E a gente percebe assim, isso deu um frio na barriga, não é? Quando você lê a notícia de que um homem de 30 anos, com a sua esposa no carro e com uma filhinha, acho que de 4 meses, alguma coisa assim, na cadeirinha de trás, se choca de frente com o carro, dirigido por uma senhora de 60 anos. E eles ficam presos na ferragem. 2 horas a pista fechada. E o rapaz motorista do carro não sobreviveu, morreu ali. Não dá um frio na barriga da gente? Eu tenho certeza que muitos disseram assim, o que eu fui fazer em Cosmópolis? O que eu fui cantar na chuva? No caminho tinha uma pessoa que morreu, né? Não dá um frio na barriga? Você não se move de compaixão por uma esposa que não tem um marido agora? Por uma menina de 4 meses que não vai conhecer o pai? Não vai lembrar, né, de quem era o pai? O que você sente pelo mundo? Quando você olha para as pessoas, quando você pensa em missões, o que você pensa? Só encher a tua igreja? Só fazer um trabalho, um evento? Ou isso dá um frio na barriga? Algo que te impulsiona lá dentro, diz, ai, se ela morrer, para onde ela vai? Né? Queria fazer um apelo ao seu coração, mas não é um apelo daquele tipo assim, sabe? Sai do seu lugar, vem aqui à frente, traga a sua vida no altar de Deus. Não queria fazer isso não. Na verdade eu queria sim fazer um apelo, que você trouxesse aqui à frente um nome, só um nome. Você tem um nome? O nome de uma pessoa só, que talvez agora você pensa nela e diz, meu Deus, está me dando um frio aqui. Talvez esse nome, a pessoa já esteja no hospital, esteja na UTI. Talvez esse nome seja alguém muito próximo, está vivo, saudável. Mas pensa num nome só, o nome de uma pessoa, que talvez você tenha que pensar, meu Deus, eu preciso me aproximar dessa pessoa. Eu preciso testemunhar para ela. Eu preciso entender que eu sou raça eleita. Eu sou do time de Deus. Deus está apontando para mim, dizendo, aquela é uma pedra viva. E eu preciso então me aproximar dessa pessoa e dizer, olha, sabe quem Deus é? Um nome só. Não precisa pensar em 10 nomes. Um nome só. E uma pessoa que você pode, nos próximos dias, meses, talvez até o final do ano, dizer, olha, eu quero ver essa pessoa transformada. Talvez seja o seu filho, seu marido, vizinho, porteiro do prédio. Mas pensa num nome só. E nós vamos cantar uma música. Eu queria te convidar a ficar de pé. Se você tem um nome que está dando um frio na barriga, você precisa falar para essa pessoa. Eu queria te convidar a sair do seu lugar enquanto nós cantamos. Você vem aqui na frente, você está trazendo esse nome. E nós vamos orar por esses nomes, por essas pessoas
que talvez nunca vão se adentrar aqui nessa igreja. Que essa não é a ideia, não está nem cabendo mais mesmo, né? Mas a ideia é assim, que essa pessoa encontre a Jesus. Talvez ela vá para uma outra igreja, não importa. Mas eu quero ser alguém que tem compaixão, que olha para o mundo com olhos de compaixão. Vamos orar. Santo eterno Deus, obrigado, Pai. Tua palavra é algo muito forte. Quando nós ouvimos a Tua palavra e ela vem na ação do Teu Espírito Santo, o nosso coração é rasgado, quebrantado. E nós, ó Deus, estamos aqui nesta hora porque nos sentimos tocados pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, pela consciência que o Senhor nos dá de que nós somos um povo eleito do Senhor, somos propriedade do Senhor, somos um sacerdócio santo, nação santa, somos um povo, ó Deus, chamados para o Teu time. Obrigado, ó Deus, porque nós estamos aqui consagrando nomes de pessoas que estão na nossa mente, que devem fazer parte da nossa oração, e mais do que isso, ó Deus, nomes que serão alvos de nossas ações. Ó Deus, abençoa. O Senhor conhece cada pessoa que está aqui à frente. O Senhor conhece os nomes que essas pessoas estão trazendo. Eu te peço, ó Deus, que haja uma ação do Teu Santo Espírito, para que desde já essas pessoas sejam tocadas pelo Senhor, preparadas para, quem sabe, nesta semana, ouvir falar de Deus. Ó Pai, abençoa cada um desses irmãos e irmãs, para que possam, ó Deus, sair daqui encorajados a buscar um relacionamento mais próximo, a tentar conversar, a demonstrar com as suas vidas para essas pessoas quem o Senhor é. E abençoa, Deus, para que em pouco tempo possamos ter uma grande colheita de vidas que não vão mais para o inferno, mas pessoas que estão sendo transportadas para o reino do Filho do Teu amor. Ó Deus, abençoa aquelas pessoas também que estão trazendo os seus próprios nomes, que estão hoje quebrantadas diante do Senhor, porque reconhecem que, embora estão há tanto tempo na igreja, ainda não entregaram as suas vidas no Teu altar, e fazem isto nesta noite, porque estão dispostas a fazer parte do Teu time. Obrigado, ó Deus, por esta noite. Te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra, pela Tua igreja, que tenhamos uma semana de grandes vitórias. Nós clamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre nós a luz do Teu rosto e nos conceda a Tua misericórdia, que sobre cada um de nós o Senhor levante o Teu rosto e nos conceda a Tua paz. É a oração que fazemos, em nome e por amor a Jesus. Amém.